Na oficina online dessa semana, estaremos fazendo este gorro com pompom. Um gorro super macio, bem fofinho, bem elástico, ó. Tá muito macio, muito gostoso de usar, viu? Então, para isso, vamos ver o que a gente vai usar para fazer o gorro. Para o nosso gorro com pompom, iremos utilizar lã. Eu estou usando a Flash da Pinguim de 100 gramas. Como eu vou usar fio duplo, um novelo só não vai dar. A gente vai usar um novelo e mais um pouquinho. Mas se você quiser fazer só com um fio, que com fio duplo ele fica mais fofinho, mais volumoso. Mas dá para fazer com um novelo só se você usar apenas um fio na agulha. A agulha é a número 5, agulha de tapeçaria, uma régua e uma tesoura. Então, vamos começar o nosso gorro com pompom. Para começar, eu fiz aqui 30 correntinhas, ou, porque a correntinha pode variar de ponto para ponto, né? Dependendo se o seu ponto é mais apertado ou não. Esse aqui, ó, eu fiz bem fofinho, bem larguinho. E tem que ficar com 30 correntes ou 27 centímetros. Aí, você também pode precisar aumentar um pouquinho as correntinhas de acordo com o seu ponto. Você pode também medir do alto da cabeça até para baixo da orelha também, e deixando uma sobra de 3 dedos para dobrar o gorro. Que esse gorro a gente vai usar ele assim, ó, dobradinho, e colocar o pompom aqui, ó. Então, a gente vai medir mais ou menos 27 centímetros. O meu deu 30 correntinhas. Essas 30 correntinhas você não pode deixar perder nenhuma, tá? Então, aqui a gente tem sempre que manter, desde o começo até o finalzinho, as 30 correntes. Se a gente começar a perder um pontinho no começo ou no final, esse gorro pode entortar. Então, aqui eu tenho 30 correntes, vou fazer uma corrente para virar. E aí, ó, eu vou começar a fazer um ponto baixo em cada correntinha, pegando as duas alcinhas aqui, ó. Um ponto baixo em cada uma das correntes. Sempre pegando essas duas aqui, ó. Tá vendo? Tem duas correntinhas aqui, ó. Sempre pegando as duas. Com a mão bem soltinha, tá? Pra não ficar repuxando o ponto. Pra ele ficar bem fofinho, que aí ele vai ficar um gorro bem elástico. Eu vou terminar a minha carreira aqui até o final e já volto com vocês. Cheguei aqui no final, até a última correntinha, fiz o meu ponto baixo. Agora, eu faço uma corrente, viro o meu trabalho. E agora, ó, eu não vou fazer essa primeira. Deixa eu mostrar bem direitinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Você fez a corrente. Esse primeiro aqui, você não faz nessa alcinha. Você vai fazer no segundo aqui, ó. Pega a alcinha de trás e faz um ponto baixo. Ó, alcinha de trás, ponto baixo. Sempre na alcinha de trás, porque ela vai ficar, ó, essa touca, ela vai ficar parecendo um tricô. O avesso e o direito vão ficar iguaizinhos. Então, aqui a gente vai terminar essa carreira, ó. Sempre ponto baixo, pegando por trás da argolinha aqui, da carreira de baixo, ó. Fico aqui por trás, faço meu ponto baixo. Sempre com a mão soltinha, pra ele ficar fofinho. Eu vou terminar aqui até o final da minha carreira e já volto com vocês. Chegando aqui no final, penúltimo ponto e o último, ó, ele fica meio levantadinho aqui, ó. Já faço uma corrente, viro o trabalho
E aí, vou novamente, ó, não faço essa primeira, porque essa primeira aqui já faz parte da corrente, já é um ponto. Então, venho aqui no segundo e tomando cuidado para pegar os 2 fios, se você estiver trabalhando com 2 fios. E continuo fazendo. Ele vai ficar com um efeito parecendo um tricô. Eu já tenho um outro aqui, que eu já dei andamento e já deixei ele do tamanho que eu quero. Olha que efeito legal que ele fica, ó. Não fica parecendo que foi feito no tricô? Então, aqui, o meu ficou do tamanho 41 centímetros. Mas você vai medir o seu de acordo com a cabeça, com a sua cabeça ou a do seu cliente, ó. Você vai dobrar ao meio e vai colocar na cabeça e ver se tá confortável, tá? Não pode ficar muito apertado. Esse aqui, ó, é um gorro bem elástico, fica bem fofinho mesmo. Então, o meu ficou com 42 centímetros, ó, medindo aqui na minha régua, 42 centímetros, tá? Então, agora, o que que a gente vai fazer? Nós vamos costurar. Você vai fazer as suas carreiras do tamanho que for necessário para você. E agora, nós vamos costurar. Só que eu vou fazer isso com a própria agulha de tricô. Deixa eu ajeitar aqui e já mostro para vocês. Ó, vamos unir uma pontinha aqui com a outra. E vamos começar a costura. Você vai pegar pontinho da frente, ó, a correntinha já tá aqui. E vai pegar as 2 alcinhas aqui, ó, da correntinha, ó, tem 2 alcinhas. E vai fazer um ponto baixíssimo. Puxei. Agora, aqui, ó, você vai pegar a alcinha aqui de trás, tá vendo, ó? Tem essa e tem essa aqui de trás que a gente tava usando pra fazer o ponto baixo. Então, nós vamos pegar essa aqui de trás e da outra peça normal. Puxo um ponto baixíssimo. De novo, ó, essa aqui de trás e a próxima da outra parte. E você vai fazer isso até o final, ó, sempre pegando a de trás desse lado e essa aqui, ó. Ponto baixo. Não aperta muito o ponto, para não enrugar o trabalho, ó. E assim, nós vamos costurar até chegar do outro lado, certo? Aqui do avesso, ó, ela fica bem bonitinha, como se fosse uma outra carreirinha aqui no meio, ó, tá vendo? Não dá muita diferença a costura, fica bem bonitinho. Então, eu vou terminar aqui a minha costura e já volto pra gente fechar a parte de cima do gorro. Então, pessoal, aqui, ó, já finalizei a minha costura. Não cortei minha linha ainda. Por quê? Eu vou deixar a linha aqui pra gente costurar a parte de cima. Então, agora eu vou fazer assim, ó. Medir aqui, ó, 3 vezes o tamanho da parte que tá aberta, ó. 1, 2, 3 vezes. E aí, eu vou cortar. Agora, volto aqui, ó, na minha argolinha. Passo por dentro e puxo a minha linha. Agora, nós vamos pegar as 2 linhas, ó, eu tô usando fio duplo, então, vou pegar as 2 linhas e vou colocar na minha agulha de tapeceiro pra costurar essa parte de cima, ó. Coloquei aqui. E agora, a gente vai fazer assim, ó. Ó. Dando voltinhas, ó. E aí, vai puxando. Isso a gente vai fazer nele todinho, ó. Em toda a borda. E puxando.
Então, isso aqui, a gente vai dar a volta nela todinha, fazendo esse pontinho, ó. E depois a gente vai franzir. Ó. Pega aqui bem no meio, ó. Não pega nesses espaços, assim, muito abertos, não, porque vai esticar a linha aqui, ó. Então, pega mais onde tá mais fechadinho, ó. Tá vendo? E puxa. Eu vou terminar de dar a minha volta, aí quando eu chegar aqui no começo pra franzir, eu volto com vocês. Então, aqui eu terminei, e agora, ó, você vai puxando essa linha pra franzir ele todinho e fechar o nosso gorro, ó. Com cuidado, porque tem que ser firme, mas tem que tomar cuidado pra lã não arrebentar. Então, você vai puxando, ó, e vai franzindo até fechar o nosso gorro. Ó. Ó, eu vou terminar de franzir o meu até fechar bem esse buraquinho aqui, e aí eu volto com vocês pra gente tá fazendo o pompom. No vídeo passado das polainas, eu já ensinei a fazer um mini pompom. Agora, eu vou ensinar a fazer um pouco maior pra gente tá usando neste gorro, tá bom? Então, eu vou terminar de franzir aqui. Quando eu voltar, a gente já vai fazer o pompom. Então, pessoal, aqui eu já fechei. Ficou um buraquinho ainda, porque como eu tô usando 2 fios, ele fica bem difícil de puxar. Fica encostando aqui as partes, então ele não vai fechar totalmente. Aqui, ó, lembrando que nós estamos do avesso, que a peça ainda não foi virada. Eu vou arrematar aqui, ó. Vou prender. Bem preso, pra não soltar e desfazer o franzido. Arremato. Dou um nozinho aqui, ó. Já arrematei bem. Escondo um pedacinho da linha aqui. E já posso cortar. Agora, nós vamos fazer o pompom. Para fazer esse pompom maior, a gente vai usar a própria mão. Então, eu vou segurar aqui o meu fio, ó. Que aquele pomponzinho pequeno a gente fez no garfo. Pra quem não viu ainda o vídeo da polaina, tá disponível no nosso canal. Ele foi feito no garfo, então ele ficou um mini pompom. Esse aqui tem que ser um pompom mais cheio, maior. Então, nós vamos usar a mão, ó. Você pode usar 3 dedos ou 4 dedos, ó. Eu vou usar 4 dedos. Então, você vai enrolar aqui na sua mão, ó, mais ou menos 110 voltas, para depois a gente amarrar o meio do pompom. Então, eu vou fazer o meu aqui, vou dar as minhas 110 voltas e já volto pra gente tá amarrando e finalizando o pompom. Já dei as minhas 110 voltas. Agora, nós vamos amarrar isso aqui, ó. Aqui no meio do dedo, ó, tô usando os 4 dedos, então, aqui, ó, no meio, eu vou cortar um pedaço, ó, e vou pegar aqui, ó, colocar a minha agulha aqui no meio dos meus dedos e pegar ela aqui atrás, ó. Tem que puxar ela pra frente, pra gente tá amarrando isso aqui, ó. Na frente e aqui no meio dos dedos. Vamos amarrar e deixar um pedaço de fio que vai ajudar a gente a prender no gorro. Ó, vendo? Amarrei. Agora, com cuidado, tiro aqui da mão e amarro bem forte. Ó, amarrei. Vou dar a volta aqui pra ficar bem preso, ó. Dei mais 2 voltas. E amarro bem forte, ó. Amarro aqui, bem forte.
certo? Tá amarradinho aqui. Agora, nós vamos cortar o pompom. Então, eu vou colocar aqui, ó, minha tesoura no meio das dobrinhas aqui, ó, da lateral, e vou cortando. Aqui. Corto. Todas essas pontas que estão dobradas, a gente tem que cortar. Certo? Aqui. Ó, vou cortar esse lado e vou cortar esse lado e já volto pra gente fazer o acabamento no pompom. Então, aqui, ó, já cortei as duas laterais, aqui, ó, as duas laterais do meu pompom. Agora, a gente só vai fazer um acabamento pra ele ficar mais niveladinho, ficar mais bonitinho, ó, que ele tá bem bagunçado, ó. A cordinha aqui, ó, pra gente amarrar no gorro. Então, a gente vai fazer assim, ó, segura essa cordinha, coloca ele dentro da sua mão, ó, coloca ele assim, puxa a cordinha, segura, e aí a gente vai começar a aparar aqui, ó. Tem que aparar pra ficar todos do mesmo tamanho, pra ele ficar todo uniforme. Ó, aqui de um lado. Agora, eu vou lá do outro lado, não corta essa grande, esse fio, que ele vai ser usado ainda, ó. Fecha na mão e dá uma paradinha. E aí, você vai deixando ele do jeitinho que você quiser, mais curtinho, mais comprido, mas tem que estar mais arredondadinho. Arruma. Esse tá bom, chacoalha. Ó, ficou bem redondinho. Vê se tem mais alguma coisa pra parar. Ou se ele já tá todo igual. Arruma as laterais dele, ó. Mais um pouquinho. Coloca dentro da mão e apara o que sobrar. Quanto mais você for aparando, mais ele vai ficando arredondadinho, ó. Ficou um pompom de um bom tamanho, né, ó. Parar algumas pontinhas. Tentar deixar o mais redondinho possível. Só você ir juntando sempre dentro da mão, ó, que aí o que sobrar, você apara. Ó, ficou mais redondinho. Agora, vamos colocá-lo na touca. Deixa eu ver, vou dar mais uma cortadinha aqui, ó. Põe dentro da mão, joga ele todo pra cima, ó, tá vendo? Sobrou uma pontinha aqui ainda. Tá bom. Então, agora, vamos colocá-lo na nossa touca. Ela tá do avesso, vamos virar. A gente coloca aqui o pompom. Pegar a agulha de crochê, vou colocar aqui por dentro da nossa touca. Ó, colocar aqui dentro. E vou furar aqui, ó. Furei aqui, pego um fiozinho e puxo lá pra dentro. Agora, eu venho aqui, ó, na mesma direção que eu furei desse lado, ó. Na mesma direção que eu furei desse lado, eu vou furar aqui do outro lado, pra poder amarrar lá por dentro. Aqui. E puxo lá pra dentro. Agora, vou ajeitar
meu pomponzinho aqui, ó, ajeita bem. E vou amarrar no avesso. Vou amarrar aqui no avesso, ó. Amarro. Dou um nozinho. Ver se tá direitinho. Vou terminar de amarrar o meu aqui e já mostro pra vocês como ficou. Então, está pronto o nosso gorro. Eu já arrematei o meu fio, escondi a pontinha aqui dentro. Olha como ele fica fofinho. Pomponzinho. Ó. É muito facinho de fazer, vende bem. Um gorro desse você pode estar vendendo a R$30. Se você fizer com um fio só, de 20 a 25 reais, tá? Então, é uma coisa bem fácil de fazer. E agora, nesse inverno, a maioria das pessoas usa um gorrinho, né? Porque o inverno, você precisa se proteger da friagem, ó. Bem interessante, né, gente? Então, essa foi a nossa oficina da semana. Gorro com pompom. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações para você sempre saber quando a gente lançar um vídeo novo e não perder todas as novidades, ok? Então, até a próxima, pessoal!